versículo 2. Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 2. A diaconisa Sônia vai orar pela palavra, amém? Aleluia. Todos acharam? Amém! E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Guarde isso aqui. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pode ser. Amém! Irmãos, vendo os evangelhos, nós vemos que Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os teófilos, cujo nome é aquele que ama a Deus, ou seja, para nós. E João também escreve para nós hoje. Então Lucas e João estão ali bem juntinhos, escrevendo para o povo de Deus atualmente. Mas isso aqui, irmãos, eu quero trazer para os irmãos quem é Pedro. Porque nós pregamos sobre Pedro no dia que ele negou Jesus. Nós pregamos sobre Pedro dentro do barco, quando ele fala para Jesus assim: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Nós pregamos sobre Pedro, falando para o paralítico: levanta e anda, eu não tenho nada, mas tudo que tenho eu te dou, não é? Mas irmãos, Pedro era um homem comum, como eu e você. Era um homem natural, que tinha o seu papel como homem: levantar de manhã, sair para trabalhar, pescar, depois trazer a pescaria, limpar, para depois sair para vender. Mas irmãos, Pedro conhecia quem era o Messias. Há uma categoria de cristãos hoje que conhece Jesus, mas não anda com Jesus, não ouve Jesus, mas conhece Jesus. Mas e Jesus? Conhece essa categoria de cristãos? Porque aqui, irmãos, no versículo 2, Jesus viu eles, não foi ele que viu Jesus. Entenda uma coisa: Jesus vai ver você. Aleluia! Não é você quem vai ver Jesus. Irmãos, Pedro aqui trabalhou, Pedro aqui tinha dívidas para pagar. Ele trabalhou a noite inteira para pescar, para pagar a sua dívida com os romanos. Irmãos, pescar não é fácil. Quem já foi pescar sabe que não é fácil. Você fica a noite inteirinha e joga a rede, e puxa a rede vazia, e joga a rede, e puxa a rede vazia, joga a tarrafa, joga a rede, e puxa a rede vazia. Aí, irmãos, começa a bater o desespero. E agora? Eu preciso pagar. Chegou. Irmão, quando você vai pagar um boleto, quando chega o dia de pagamento e não tem dinheiro, você fica como? Meu Deus, e agora? Aonde vai sair? Como é que vai acontecer? Eu, irmão, se eu ficar devendo Jesus amado, eu não consigo nem dormir. É assim que nós fizemos. Se Pedro chegou a um ponto em que ele estava assim: eu preciso pagar, eu preciso fazer. Irmãos, quando nós não dependemos de Deus, nós vamos tentar trabalhar ao nosso modo. Aí você vai correr daqui, você vai correr dali, você vai buscar recursos de fora, você vai pedir dinheiro emprestado, você vai fazer um monte de coisas, e o Senhor só está olhando para você. Porque Ele só quer uma coisa: que eu vou chegar nessa parte. Aleluia, Deus! Então Pedro está correndo atrás dos seus recursos humanos. Eu preciso pescar, eu preciso trabalhar. Deixou esposa, deixou tudo e falou: eu vou trabalhar para trazer o sustento. Mas chegou amanhã e ele não pescou nada. Quantas noites você trabalhou
planos frustrados, mas o Senhor está ali pela manhã para olhar para você e dizer: Pai, eu estou entrando no seu barco. Começou a lavar as redes. Olha como Pedro estava. Saiu do barco, está limpando as redes. Ele não está olhando para cima, ele está olhando para baixo. Jesus viu ele, mas ele não viu Jesus, ele está limpando as redes. Jesus chega para ele e fala assim: ó, deixa eu entrar no teu barco, a multidão precisa me ouvir. Eu acredito que ele deve ter feito assim: pode entrar. Mas ele não viu que era Jesus, mas ele continuou limpando as redes. Irmãos, o medo, o desespero faz a gente se perder de Jesus. Mas Jesus está tão próximo de você que você nem nota. Mas você continue lavando as suas redes. E você está lá lavando. Glória a E Deus. Deus está ali falando: oh, meu filho, você nem sabe o que eu vou fazer na tua vida. Ele está limpando as redes. Jesus não deixou de ensinar a multidão. Jesus ensinou, pregou a palavra. Mas Jesus estava dentro do barco. Irmãos, quando Jesus está no barco, o impossível vai acontecer. O mistério de Deus vai acontecer. Então Pedro estava como um homem natural. Mas acredito que ele começou, mesmo sem ver, prestar atenção em que Jesus falava, em como Jesus pregava. E o seu irmão já tinha o alertado. Eu ouvi Jesus, eu vi quem era Jesus, eu conheci ele, mas Pedro não deu crédito. Eu conheço o Messias, mas ele não veio ainda. Mas Jesus estava bem pertinho de Pedro. Irmão, Jesus gosta de alguém que tem um coração duro, porque quando ele se quebra de verdade. Jesus gosta de um coração duro, porque quando Jesus pega esse coração e vai esculpir ele, é o coração mais bonito que você vê. É o coração mais bondoso que você vê. É o coração mais proativo que você vê. Não é o coração da outra geração de crentes. É o coração de gente dura. Que Jesus pega e fala: é esse que eu vou fazer a obra. E Pedro está lá lavando as redes, pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus, um monte de boleto para pagar, não tem dinheiro, não tem peixe, não tem nada. Jesus termina a sua pregação e fala assim: ó, segunda parte. Jesus dá uma ordem. Quando Jesus dá uma ordem para mim e para você, vá sobre a palavra que Ele mandou você. Porque a palavra não é sua, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Quando Jesus dá a ordem, fala assim: ó, vai te amarrar, vai um pouquinho mais para lá, joga a tua rede, e você vai conseguir o teu sustento. Aí ele fala: mas Senhor, eu estou cansado, eu já trabalhei a noite toda. Por que se eu não pesquei a noite toda? Já que a noite, a madrugada é a hora perfeita para se pescar, por que eu vou jogar agora de manhã? Entenda uma coisa: a ordem do Pai não é para abençoar só a tua vida, é para abençoar todos aqueles que estão próximos de você. Mas Ele fala assim: tá bom, eu não vou sobre a minha palavra, eu vou vencer o meu cansaço. Irmão, quantos crentes cansados nós estamos vendo? Vença o teu cansaço. Você veio, o Senhor mandou, nós vimos com um fardo pesado, que Ele tiraria de nós e colocaria o dele que é leve. Se você entender isso, irmão, você pode chegar aqui cansado que for, mas o Senhor vai tirar o teu fardo pesado, colocar o fardo dele que é leve, e você vai sair daqui vitorioso e da paz. Essa noite você não chegou aqui para sair daqui com o teu fardo pesado. Você chegou aqui para sair com o fardo leve do Senhor. Essa noite você entrou aqui, irmãos, cansado, oprimido. Você entrou lavando as suas redes. Você entrou desesperançoso. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir uma palavra de esperança. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você ouvir uma palavra que vai te fortalecer espiritualmente. Porque o Senhor trabalha no mundo espiritual. E no mundo espiritual é que vai refletir no natural. E naquele momento não havia peixes. É uma coisa sobrenatural. Como é que você não pega nenhum? Mas é porque Deus queria trabalhar Pedro.
Quando Deus quer trabalhar a sua vida, irmãos, Ele vai tirar de você tudo para te dar tudo em dobro depois. E aí Pedro vai sobre a palavra de Jesus. Eu acredito que Jesus. E aí Pedro vai sobre a palavra de Jesus. Eu acredito que Jesus deve ter ficado lá assim, ô meu filho, vai lá, você vai pegar muito peixe. Vai, pode ir. E ele foi. Quantas palavras Deus liberou para nós e nós falamos? Ou nós simplesmente não cumprimos. E o Senhor está esperando você cumprir, para Ele desprender na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Quantos perdões nós não liberamos, e o Senhor está esperando ser liberado de você, para Ele destravar na tua vida no mundo espiritual bênçãos sem medidas. Quantas atitudes bondosas você não realizou, irmãos? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, como é que eu posso fazer o bem? Jesus fala, quando você der água para aquele que estiver pedindo, quando você der um prato de comida, quando você der uma veste, você estará cuidando de mim. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, me dá alguma coisa para mim comer. Irmão, se você tem para dar, dê. Independente do que ele vai fazer com o dinheiro, a tua parte você está fazendo. Eu costumo fazer assim, eu oro, saio com o dinheiro. Quem pedir, eu dou. Sabe por quê? Porque não é mediante a fome dele, é mediante a minha fé. Porque ele vai pegar aquele dinheiro, ele não vai usar para droga, ele não vai usar para nada, mas ele vai usar para a necessidade que ele tem. E aí Pedro vai, ele joga a rede, e quando ele puxa, irmãos, ele não consegue. Está tão pesado no barco, você não pegou não? Ele está puxando, mas ele não está conseguindo. O barco está quase virando, ele tem que chamar o barco do lado. Vem me ajudar! Aleluia! Me ajuda! Me ajuda porque a bênção está muito grande. E aí, irmãos, ele chama e o barco chega. Irmãos, foram 2 barcos cheios de peixe. Sabe quanto que ele pagou da dívida? 2 anos e meio. Ele adiantou 2 anos e meio da dívida. Ele, quando o Senhor tem uma palavra na sua vida e você obedece, o teu processo é adiantado mais do que você espera. Entenda isso, irmão. A palavra de Deus se liberou para a tua vida. Adiante o processo, cumpra o que Deus mandou, e vai ser anos adiantados na sua vida. Que aquilo que você esperava para daqui 15 anos pode acontecer daqui 5 meses. Daquilo que você esperava em 10 anos pode se cumprir no mês que vem. Amém. Isso é uma palavra profética para nossas vidas de hoje. Glória a Deus. Receba porque é de Deus. Amém. E aí ele chama, ele vem, ele pega. E aí, irmãos, aquela coisa. Imagina você ver um monte de peixe, você não pescou nada, e você vê 2 barcos de peixe cheios. Você acha mesmo que o coração dele não saltou de alegria? Ele deve ter pulado muito de alegria. E o Senhor assistindo ele, irmãos, ali falando, tá vendo? Era só você cumprir o que eu pedi. Aleluia! Glória a Deus. E aí, irmãos, nós chegamos na terceira parte, que é o milagre. E depois, irmãos, nós vamos para o versículo 8, que diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele, de todos que com ele estava, por causa da pesca de peixes que tinham feito. Ele reconheceu que aquele era o Filho de Deus. Ele reconheceu quem era Jesus. E aí ele chegou e a primeira coisa que ele faz, ele se prostra diante do Senhor. Aleluia! Ele faz como a mulher do fluxo de sangue. Ele faz como Maria na morte de Lázaro. A primeira coisa que eles fazem é se prostrar. Tem crente chegando na igreja com o nariz empinado e Jesus quer ele quebrantado. Aleluia! Tem crente chegando na igreja se achando autossuficiente. Mas Deus quer que você chegue aqui se prostrando. Aleluia! Deus quer que você chegue aqui quebrantado. E aí
aí, irmãos, ele chega e fala assim: Senhor, se aproxima de mim, não. Eu sou pecador. Irmão, enquanto estivermos no mundo, enquanto estivermos vivendo aqui, seremos pecadores falhos. Mas o Senhor, pela sua enorme misericórdia, vai estar sempre conosco. Amém. E aí ele chega, ele reconhece, mas o Senhor, pela sua enorme misericórdia, vai estar sempre conosco. Amém. E aí ele chega, ele reconhece, ele deve ter chorado muito. Mas aí nós vamos ver uma outra etapa de Pedro. O Pedro motivado. Chega Pedro, irmãos. Jesus depois chama ele. Depois do milagre, depois do reconhecimento, aí vem o chamado. O chamado de Pedro é o que? Nós vamos ver no versículo 10. E Jesus fala assim: ó, não será apenas mais pescador, mas será pescador de homens. Aleluia. Ou seja, agora você tem uma responsabilidade. Agora você tem um chamado liberado também por Deus. E aí, irmãos, vem a fase que muitos crentes desistem. É a fase do chamado, mas vem o crente motivado. Opa, agora eu vou ser pescador de homens. Imagina ele andando lá, Jesus. E aí, Jesus, como é que vai ser agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pregar? Como é que nós vamos fazer? Jesus, calma. Não seja ansioso. Calma que eu vou te ensinar. E aí, irmãos, Pedro começa a andar com Jesus e ver as suas coisas, ver os milagres, ver as pregações. Mas preste atenção, um crente motivado, ele só vê. Um crente motivado, ele se motiva com aquilo que Deus faz. Amém. Mas quando é para ele fazer, ele tem medo. Um crente motivado, ele vai com Jesus, ele aprende de Jesus, mas quando é para ele praticar, ele tem medo. E aí, irmãos, quando ele vê multidões cercando Jesus, o que Pedro queria era proteger Jesus, e Jesus não precisava de proteção. Mas Pedro tinha esse instinto dentro dele de protetor. Então ele queria proteger Jesus, com medo dos fariseus chegarem e prender Jesus. Ele estava pronto para tudo. Quando a gente conhece Jesus, a gente também está pronto para tudo. A gente está pronto para lutar, a gente está pronto para levar a palavra, a gente está com a espada na mão, mas ao decorrer do tempo, isso vai se perdendo. Isso vai se tornando uma rotina. Por quê? Porque nós não estamos mais motivados. Por isso que nós devemos servir a Deus pela razão. E não pela motivação. Motivação, irmãos, torna você um crente inconstante. Um dia você está crente até o teto, outro dia você não está. Um dia você ora, outro dia você não ora. Um dia você lê a palavra, Deus te revela, no outro dia você não quer nem saber da Bíblia. Esse é o crente motivado. Agora o crente que é racional, independente do problema, independente da dificuldade, independente da frustração, ele adora, ele ora, ele louva, ele busca, ele se prostra. Por quê? Porque ele sabe que Deus é mais do que isso. Ele sabe que Deus não é para sustentar ele nas coisas materiais. Ele sabe que Deus pode levar ele além daquilo que ele imagina. E Jesus quer isso para Pedro e quer isso para nós. É por isso, irmãos, que essa história, esse fato está descrito para nós. Porque se hoje você chegou aqui lavando as suas redes, você vai sair daqui com as suas redes cheias de peixe. Você vai sair daqui motivado, mas você vai sair daqui entendendo que servir a Deus vai além de uma pesca. Você vai sair daqui entendendo que servir a Deus não é motivação, é razão. E aí Pedro está todo motivado. Vamos, tá, tudo. Mas chega uma hora em que Jesus precisa se ausentar. E Pedro começa a ficar meio perdido. Onde está Jesus? Para onde foi? Cadê? Jesus também precisava dos seus momentos íntimos com Deus. Amém.
Aí a motivação fica grande, passam-se os anos e ele vai se tornando o Pedro sanguinário depois. Corta a orelha de um soldado e Jesus fala: não é assim que eu quero você aí. Olha quantos anos demorou para Jesus trabalhar Pedro. E você acha mesmo que você vai entrar na igreja hoje e vai sair crente amanhã? Vai não. Deus vai levar um processo e trabalhar a tua maturidade. Amém. Deus vai tirar de nós tudo aquilo que é do mundo. É por isso que muito crente desiste, que essa é a segunda parte da regeneração de um crente. Deus precisa tirar tudo que é do mundo para colocar o que é dele. Aleluia. Irmãos, isso leva um processo. É devagar. Tem feridas de crentes que não foram curados ainda. E Deus está no processo sarando. Deus está no processo curando. Amém. E aí depois, Jesus chega para Pedro, depois de muitos anos, e fala assim para Pedro: tu vai me negar 3 vezes ainda. Não vou não. Não vou não. Pedro foi usado por Deus, também foi usado pelo diabo. Pedro passou por todas as experiências possíveis com Deus, para ele se tornar um Pedro discípulo depois. Tem crente querendo ser discípulo no começo. Para você ser discípulo é anos depois. Quando você se aproxima de Jesus, primeiro você é servo. Aprenda a ser servo. Depois você se torna amigo de Deus. E depois você se torna discípulo de Deus. Aleluia. Entenda os seus processos. Entenda as suas dificuldades. Reconheça a sua humanidade. Reconheça quem você é. Senhor, eu sou pai disso aqui. Eu sou muito nervoso. Eu sou muito bravo. Eu sou chato. Me muda. Me molda. E o Senhor vai trabalhar. Amém. De pouquinho em pouquinho. Glória a Deus, Deus amado. E aí depois nós vamos ver Pedro negando Jesus. Aí todo mundo vai criticar Pedro. Está vendo? Negou Jesus. Mas Jesus já sabia. Nem por isso Jesus o condenou. E ele nega Jesus. Quando ele nega a terceira vez, que o galo canta, é onde ele realmente reconhece. Aí, irmãos, na cabeça de Pedro passa todo o filme de quando ele estava no barco, lavando as suas redes. Quando ele estava no barco, esperando um milagre. Aí ele fala: meu Deus, eu neguei aquele que me salvou. Eu neguei aquele que me amou. Eu neguei aquele que vai morrer por mim. Eu neguei aquele que fez tudo por mim. Eu neguei aquele que me chamou. Mas agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. E o Senhor teve. Aí é onde ele se torna o discípulo de Deus. O discípulo de Jesus. Por quê? Porque é nessa hora em que ele vai ser usado por Deus. Irmãos, depois disso, a gente só vê Pedro pregando para 3.000 almas. E as 3.000 almas aceitando. Chegando com. Aí nós vemos um Pedro agora ousado na fé. Chega para o paralítico e fala assim: eu não tenho nada não. Mas tudo que eu tenho te dou. Levanta e anda. Aleluia. Cadê a nossa fé de ousadia, irmão? Cadê a nossa fé ousada? Pedro se tornou um ousado na fé. Chega para 3.000 almas. Prega. E as 3.000 almas se arrependeram. E as 3.000 almas aceitaram Jesus. Aí nós vemos Pedro fazendo tudo. Aí nós vemos Pedro sendo o quê? Preso. Por quê? Por amor a Jesus. Aí nós vemos Pedro passar por todo o processo, reconhecendo, vendo, sendo usado. Para quê? Simplesmente para a morada eterna. Aleluia. Simplesmente para mostrar para nós hoje que se ele, um homem comum, se tornou um discípulo, um homem duro de coração, se tornou um servo de Deus, nós também podemos. Aleluia. Para mostrar para nós hoje que nós somos falhos, que nós também somos parecidos com Ele, mas que nós também conseguimos ser parecidos com Ele como discípulos. Aleluia, meu Deus. E aí, irmãos, Pedro começa fazendo todas as maravilhas, e
e obras do Senhor. Glória a Deus, meus amados. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Quando alguém um dia foi pregar o Evangelho para você, o teu barco estava como? Alguns estavam virados, de ponta cabeça. Alguns estavam vazios. Outros perderam a rede. Mas em todas as ocasiões, Jesus chegou para te salvar. Aleluia! Jesus, irmãos, não foi eu, não foi você que escolheu Jesus. Foi Glória Jesus que a escolheu. Deus! Jesus, irmãos, foi no mais fundo, foi no inferno para pregar o Evangelho. É, Senhor. Jesus veio ao mundo a pregoar a palavra. Glória a Deus. E Jesus deixou o Consolador e foi te escolher aonde você estava. Foi louvado aqui, irmãos, aquele que é escolhido desde o ventre da mãe dele. Oh, Deus amado. Ele já é chamado. Glória a Deus. Ele pode até por um momento se desviar. Ele pode até por um momento querer sair, querer ver como é o mundo. Mas ele vai entender que o mundo não pode preencher o que Jesus já preencheu. Oh, glória a Deus, tremendo. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Irmãos, vimos hoje que o final de tudo é as 7 palmos no chão. Não é nem mais 7, é só 3. É o final de tudo. Aquele que subir com o Senhor transladado, amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas aquele que morrer, não morreu. Ele só descansou. Aleluia. Pedro foi morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Você acha mesmo que ele estava se importando? Estava não, porque ele já sabia para onde ele ia. Aleluia, amado. Glória a Deus. Irmão, saia daqui hoje entendendo que o seu barco pode até estar vazio. Seu barco pode estar na proa da praia, pode estar à beira da praia. Quem está lá é Jesus. Aleluia. Ele está te esperando. Amém. Jesus está esperando, irmão. Amém. É só você chegar. É Glória só a você Deus, reconhecer. Senhor amado. Eu não vou falar para os irmãos aqui que é fácil, não é. Quem diz que nós levantamos, estamos realmente levantando, lavando as redes. Porque nada aconteceu. Mas é pela manhã que tudo acontece. Cada dia é um novo dia, cada dia é um novo começo. Aleluia, Deus. Pedro teve um novo começo. Eu e você temos um começo todos os dias. Hoje você teve um novo começo. Não deu certo? Continue. Aleluia. Não deu certo? Persista. Amanhã pode ser o dia da tua bênção. Aleluia. Amanhã pode ser o dia do teu milagre. Aleluia, Deus. Ah, irmão, mas eu estou procurando serviço e não encontro. Entrega o currículo. Ele pode até estar no final. Mas o Senhor pode tirar ele de lá e pôr ele primeiro. Aleluia. É o Senhor quem vai fazer. Alguém pode se lembrar de você e falar: ó fulano, tem uma vaga aqui para você. O Senhor vai usar o ímpio para te abençoar. O Senhor vai usar aqueles que você menos espera para te abençoar. É só você ter fé e acreditar. Porque o Senhor vai cumprir. Sabe por quê? Porque Pedro fez prova do Senhor, irmãos. Quando o Senhor está pregando para a multidão e fala assim para os seus discípulos: pega o barco e atravessa para o outro lado. Jesus ali, irmãos, foi orar depois. Mas Jesus já tinha dado uma ordem: vocês vão passar. Vocês não vão afundar. Aleluia. Vão passar. Jesus está dando uma ordem para você. O teu problema vai passar. Aleluia. A tua dificuldade vai passar. Tem muita gente aqui vendo que a dificuldade já passou. O problema já passou. Está vendo o resultado. Está vendo o milagre acontecer. E por quê? Porque não desistiu, irmão. Porque está persistindo. E o Senhor deu uma ordem: vocês vão passar para o outro lado. Mas, irmãos, naquele momento, ali era um mar, mas era uma represa, não era para ter onda, não era para ter nada. Mas quando o Senhor quer provar a fé, o Senhor deixa o diabo agir. Aí o diabo, bora, vamos agitar isso aqui. Agitou,
Os discípulos todos desesperados. E agora? Vamos morrer, vamos afundar, vamos naufragar. Aí vem Jesus, mostrando a sua natureza divina, andando sobre as águas. Irmão, Jesus se apresenta na sua divindade, na sua natureza, andando sobre as águas. Quem é que viu Jesus? Pedro. Por quê? Porque Pedro, de tanto andar com Jesus, começou a conhecer Jesus. Há tanto tempo você tem andado, é para você começar a conhecer Jesus. Aí Jesus fala: não temas. Os discípulos falam assim: é um fantasma. Meu Deus, vai assombrar nós, vai levar nós agora. Aí Jesus fala: não temas, sou eu. Aí olha a prova de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Glória a Deus. Quantas provas você tem feito com Deus? Aí Jesus fala: tá bom, vem. Irmão, esse vem aqui é uma ordem. É uma ordem pessoal. Glória a Deus. Pedro estava com medo no barco. Preste atenção. Pedro estava com medo. Quando o mar balançando, a água agitada, Pedro estava com medo. Mas a partir da ordem de Jesus, todo medo, toda hesitação foi tirada no vento. Tudo foi tirado dele. E ele falou: eu vou. Irmão, eu queria muito viver nessa época. Imagina Jesus, imagina Pedro descendo e os pés dele firmando na água. Aí ele: opa, eu vou. E ele foi. Eu acredito que ele deve ter andado um belo pedaço. Nessa parte, Pedro está sobre a ordem. Glória a Deus. Mas, irmãos, nós somos homens de pequena fé. Aí ele começa a sentir o vento, começa a sentir a água, e ele começa a afundar. Mas preste atenção, Deus é tão misericordioso que ele não afunda de uma vez. Ele começou a afundar, então ele foi aos poucos. Aí para quem que ele pede socorro? Jesus! Ajuda! Aí Jesus, Jesus, de pronto ato, já está com as mãos estendidas para ele. E ó, segura. Jesus foi te resgatar quando você estava morrendo afogado. Jesus foi te resgatar quando te lançaram um monte de palavras de negatividade e estavam te jogando para baixo. E Jesus aqui, ó, eu estou te salvando. Eu estou te trazendo de volta. Você é meu! Você é meu filho! E aí, irmãos, Jesus pega ele, firma os pés dele e traz ele de volta para o barco. É por isso, irmãos, que a nossa vida é relacionada a um barco. Porque um barco vazio não é nada, é só um pedaço de madeira. Mas com Jesus ele se torna algo inabalável. Com Jesus ele se torna aqueles barcos de guerra. Podem até tentar, mas não vão conseguir derrubar. E aí ele olha para Pedro e fala assim: meu filho, só você precisa ter mais um pouquinho de fé. Só mais um pouquinho para chegar perto de mim. Mas já que você não conseguiu, eu venho até você. E é isso que Jesus está trazendo para nós hoje. Você não consegue vir até mim, então eu estou chegando até você. Hoje Jesus está chegando até você. Hoje Jesus está chegando até mim. E aonde você chegar, Jesus também vai te acompanhar. E aí nesse momento, os que estavam no barco falaram: meu Deus, realmente Ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Nessa noite, realmente, o Senhor que passeou aqui está passeando. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Muitos barcos aqui hoje estão saindo restaurados. A intimidade com Deus está quando a gente busca, a gente se relaciona. Por isso que eu coloquei o versículo Mateus 6,6. Mas Pedro é uma das maiores referências da prova do Senhor. O Senhor está te chamando, vem. Aleluia. Ele está te chamando, vem. Glória a Deus. Faça prova de mim e eu vou me revelar para você. Vem. Aleluia. Amém. Que você pode aplaudir.